Boa noite, meus irmãos. Quem já estiver entrando aí, boa noite. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, tá? Obrigado. Obrigado, minha filha. Carlos, faz favor, minha filha, encosta a porta, por favor, tá? Obrigado. Deixa eu acertar isso aqui. Enquanto faz aí os últimos reparos, vamos cantar? Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou vencendo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Boa noite, presbítero Osmar. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Lloyd. Boa noite, Maria Xavier. Boa noite, Oscar Cardoso. Boa noite, Odete, sua esposa. Bem-vindos todos. Angústia ou perseguição, fome ou nudez. Fabiola, boa noite, bem-vinda. Quem nos separará, com licença, do amor de Cristo? Que eu estou bem certo de que nem claro que pode, Fabiola. Você é sempre bem-vinda. Deus te abençoe. Boa noite, Luiz. Renato, que bom te ver. Depois das suas lutas. Um homem vencedor, Luiz Renato. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, Zilda. Ô, Fabiola, a Alicia não tá aqui, mas ela deve estar vendo no outro celular, tá bom? Ok? Pessoal, com licença, porque tá muito ressecado aqui. Boa noite, Vânia. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nair, boa noite, Nair. João Costa, sejam bem-vindos. Nada. Pessoal, no meu relógio já são 7h32. Nós vamos cantar um cântico, porque nós acabamos de entrar, entramos 1 minuto atrasado, ok? E vamos cantar mais um cântico antes de nós prosseguirmos, tá? Fabiola, mais uma vez, quero dizer que você é sempre muito bem-vinda. E a gente sente Eu sua falta. já estava sentindo a sua falta, estava com saudades, viu? Deus abençoe a todos. Vamos cantar mais um cântico, então, enquanto os outros... E Luiz, meu irmão, quando eu vejo seu nome, fico muito feliz, porque eu sei das lutas que você passou, viu, Luiz? Eu me sensibilizei muito, oramos por você e hoje sua presença aqui, para mim, representa uma grande vitória, meu irmão. Que Deus te abençoe com a sua família, viu? Vamos cantar. Esse cântico nós cantamos na quinta-feira passada. É um cântico muito antigo,
mas eu acho que a nossa igreja não conhece ainda. Vânia, aí, ó, vamos aprender. Um cântico muito lindo é a oração que Maria fez. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Vamos lá? Minha mãe, Sandra. Boa noite, Sandra. E quem mais estiver com você aí, Deus te abençoe. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Mais uma vez. Vamos orar, dona Zilda, pelo seu esposo. 42 anos de casados, parabéns. Deus te abençoe. Se alegre em Deus, meu Salvador. Pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia. Oi, Gui. Boa noite, Dá. Boa noite, Gabriel. Deus abençoe vocês. Santo, Santo. Thomas, Kelly, pequeno Davi. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, meus irmãos. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Edileuza, seja bem-vinda. Muito bem. Santo és, Senhor. Estamos na casa da minha cunhada Nayara Alves. Você, Guilherme, tem uma vida muito boa, camarada. Deus abençoe vocês aí, viu? A Nayara também e os demais estiverem aí participando conosco desta reunião. Tá bom? Meus irmãos, nós vamos orar. Vais fazer por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Preste, boa noite. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu
bem. Boa noite, Lídia. Boa noite, presbítero Garmes. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos dar continuidade, amor, aí, com o versículo dessa semana, ok? Muito bem, agora dá para falar de Có. O que vocês acham? Ai, como é ruim, né? Não tá assim, vocês respondendo. Porque o que eu disser é lei, né? A gente pergunta, mas pergunta só por perguntar. Não dá para ninguém responder. Estava falando isso hoje para os meus alunos. Mas vamos lá então. Nós memorizamos essa semana o nosso desafio aí para a gente memorizar aqui e aqui, né? Principalmente aqui. Eu falo aqui, é importante a gente ter, claro que é importante, né? Porque quantas pessoas precisam ouvir uma palavra, né? Às vezes muitas vezes nós mesmos precisamos de uma palavra e às vezes a gente não tem a Bíblia aqui na mão fácil, mas a gente tem que guardar, né, na nossa mente. Mas muito melhor do que guardá-la aqui no cérebro, né, falar de cor e salteado, é vivê-la, é experienciá-la, né, todos os dias experimentar, vivenciando cada dia a palavra de Deus, porque se a gente só sabe ela daqui, é em vão, né? Então ela tem que ser aqui dentro dos nossos corações. Então, o texto que nós memorizamos esta semana... 2 Coríntios 4:16. 2 Coríntios, então vai lá, Mateus, Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, né? Então eu convido mais uma vez, peço que vocês façam a leitura deste capítulo todo. Nós o faremos, se Deus quiser, na escola dominical, mas é bom, né, ler em casa para vocês entenderem por que o apóstolo Paulo, ele começa esse versículo dizendo, por isso. Se ele está falando por isso, quer dizer que tem alguma razão, alguma coisa ele já disse lá atrás, né? E aí eu vou deixar para vocês lerem em casa. Vou Okay? ter seu cumprimento a Laíse. Boa noite, Laíse. Lucimara e o Vilvânio. E é uma família bonita que vocês têm aí, viu, Vilvânio? Parabéns. Deus abençoe muito vocês. Estão na Bahia. Estão longe de nós. Deus abençoe muito vocês, irmãos, viu? Então já deu tempo de abrirem as Bíblias lá. Dá uma coladinha, tudo bem, não tem problema. Mas façam de tudo para memorizar, gente. Deixa como desafio. Vamos falar então? 1, 2, 3 e... Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Vamos mais uma vez? De novo. Né? Fazer o quê, né? Qualquer a gente pega aqui, dá uma violonada aqui. Não vai fazer não pode, isso. que é aniversário dele. Tem que amanhã, hoje não. Amanhã. Vamos lá, então? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Não desanimamos, meus irmãos, mesmo que as notícias não sejam boas, mesmo que haja e continue havendo tantas incertezas, né, surgindo incertezas em cima de incertezas, mesmo que a gente fique revoltado com tanta desigualdade, isso faz corromper, né? Isso faz a gente ficar envelhecido, triste, bravo, acabado, né? Mas não vamos deixar isso daí, mesmo que o nosso homem exterior ele esteja aí se corrompendo, e na verdade ele está mesmo, né? Cada dia a gente vai envelhecendo, não temos mais aquele rostinho de 15 anos, mas o nosso homem interior é o principal, que esse esteja aí cada vez mais forte, mais renovado na palavra do nosso Deus. Boa noite, Dona Maria José, nosso irmão Diácono Joaquim, boa noite, Marcele, boa noite, Odair, Lucimara, muito carinhosa você, viu? Muito carinhoso, Vilvânio, vocês uma família muito querida. Deus abençoe, viu? Que bom. Vamos seguir em frente então? Pessoal, eu estive pensando em nós cantarmos o hino do Novo Cântico, Contemplação de Deus, hino muito lindo, que se reporta à criação, falando que nem Adão pôde ver Deus, não é? Quem é que vai contemplar? Quem contempla o sol que Deus criou
ninguém pode contemplar Deus se ninguém pode contemplar a criação, enxergar, ver a Deus. O autor que compôs este hino estava pensando, obviamente, na grandeza de Deus, em majestade, em santidade, em glória, enfim. Deus é grande em muitos sentidos. Se a gente não pode ver o sol que foi feito por ele, quanto mais que dirá ele, né? o Criador, não é? Marcelo, seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe. Hoje essa turma está distribuindo carinho aqui, que eu vou falar um negócio. Eu vou ficar rubro. Amanhã. Marcelo, estive conversando com o Marcelo hoje lá de Itanhaém. Deus abençoe muito a sua vida, Marcelo, e a sua família também, viu? Meus irmãos, o hino eu falei o número, mas esqueci. Hino de número 13. Se nos cega o sol ardente. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, em fogo sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele santa e doce comunhão, Cristo Filho persiga-me, esse nossa redenção. Para que na glória eterna o vejamos assim véu, Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Lindo, lindo. Odair, boa noite, Odair Salete. Deus abençoe vocês, casal, família. Tá mais? Não, por enquanto não. Gente, no final do estudo eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Ela não é assim perfeita, mas ela é boa, viu? Mas eu vou deixar para o final para ninguém ficar aí apreensivo. Eu já falo alguma coisa. É bom o pessoal ficar curioso, não vai participar do estudo, vai ficar pensando o que o pastor tem para falar. Bom, como eu sou malvada, eu deixaria para o final, porque eu sou dessa. Mas aí não. Como eu quero que vocês se concentrem no estudo, eu vou adiantar o seguinte, gente. Ontem... O André entrou. André? Oi, André. Boa noite, André. Boa noite, papai novo, pai fresco, né? Deus abençoe você, a Thalita. E eu preciso saber do nome do fruto do rebento da oliveira aí. Fala para nós aqui, André, por favor. Esqueci. Irmãos, é o seguinte. Aqui no estado de São Paulo começou uma reabertura progressiva de vários segmentos da sociedade. E ontem, o prefeito de Bauru informou... Gabriel, né? Isso. Muito bem, parabéns a vocês pelo Gabriel. Deus abençoe muito a vida dele, que ele cresça nos caminhos do Senhor, viu André? Então, gente, é o seguinte, não só para Bauru, mas para várias outras cidades da região, a partir de segunda-feira, então as igrejas poderão começar a voltar a se reunir. Mas existe um monte de normas aí para serem observadas, e eu hoje precisei tirar a dúvida com o nosso presbítero Garmes, que está trabalhando lá juntinho lá com a prefeitura, e então ele sabe, porque às vezes, porque eu evitei de falar antes, né? Recebi a notícia ontem, inclusive de outros pastores, mas eu preferi aguardar, porque alguns prefeitos andaram tomando medidas que foram caçadas pelo Ministério Público. E aí, para a gente não passar um carão depois, eu preferi aguardar hoje para conversar e ver direitinho se não haveria cassação aí destas decisões, mas não, elas estão alinhadas com o governo estadual. Então, se a gente andar direitinho, nós vamos manter as portas abertas a partir não de domingo, hein, gente? Não é domingo agora não, tá?
a partir da semana que vem. Eu só preciso ver, ainda vou conversar com os nossos presbíteros sobre como vão funcionar as reuniões, se a gente mantém a terça-feira em casa, para todos acompanharem, se nós fazemos na igreja terça, quinta, domingo, escola dominical e culto. Esses são detalhes que eu vou resolver depois, mas eu vou avisar todos vocês, tá bom? Porque nós temos tido aí o envolvimento e a participação de várias pessoas que não são da Igreja Aliança. E eu não gostaria de perder o vínculo com esses irmãos e continuar alcançando-os de algum modo. Se for o caso, é óbvio que nós vamos levar toda essa transmissão lá para a igreja. Mas na igreja também haverá uma série de normas a serem observadas, como distanciamento de 1,5 metro um do outro, por exemplo. Né? Talvez a gente não possa ir todos para a igreja, isso tudo a gente vai ter que analisar com cuidado, porque vai depender do tamanho, espaço a igreja tem, mas quem pode abrir, se não me engano, plenamente, aí são os ambientes que têm mais de 400 metros quadrados. Eu tenho que dar uma olhada para ver se a nossa igreja se enquadra nisso e depois ver. A princípio parece-me que nós vamos poder reunir aí no número mínimo, aí número máximo, se não me engano, de 30 pessoas. Nada certo ainda, então orem, porque nós vamos confirmar tudo isso depois para vocês, ok? Ninguém estará cerceado de ir à igreja, não. Mesmo as pessoas de idade de risco, todos os que forem à igreja precisarão observar todas aquelas recomendações sanitárias, viu? O crente vai ter que participar do culto com máscara, gente. Não tem jeito. Vai ter que observar ali, vai ter lá um gelzinho instalado na igreja, em vários lugares, vai ter que higienizar as mãos e observar a distância e um monte de coisas. Mas eu ainda vou discutir com os presbíteros da nossa igreja para ver quais são os melhores caminhos para todos nós, a Igreja Aliança e vocês de longe que nos acompanham aqui, tá bom? Ok? Então essa era a notícia, então agora ninguém precisa ficar curioso mais, tá certo? A Ângela também acabou de entrar. Boa noite, Ângela, boa noite, presbítero Osmar. Presbítero Bonora também deve estar nos acompanhando. Seu Bonora, dona Elô. Elô. Isso mesmo. Deus abençoe muito vocês aí, meus irmãos, viu? Seu Bonora, o texto é Atos 9. Atos 9. Hoje nós vamos falar de uma pessoa extraordinária. Quem não é extraordinário na Bíblia, né? A não ser aqueles que fizeram coisa feia. Mas os homens de Deus foram todos eles muito extraordinários. Então, Atos 9, de 1 a 9, gente. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, ou eu vou pedir a minha esposa para ler, porque ela está bem mais afiada. Né? Vamos ler lá, por favor. Os óculos estão parecendo fundo da garrafa. Os 9, de 1 a 9, por favor. Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ok, vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós e edifica a nossa vida pelo poder que há na Tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossos estudos, muitas vezes nós temos trazido personagens aqui do Velho Testamento para servir de instrumento de aprendizagem e edificação para a nossa vida. Hoje,
nós vamos utilizar aqui a conversão de Paulo, de Saulo, né, que depois veio se chamar Paulo, como objeto de reflexão e de edificação para nós. Portanto, vamos acompanhar aí a exposição deste texto. Antes de nós irmos direto ao ponto, né, convém fazer aqui uma rápida abordagem sobre a pessoa de Saulo antes da sua conversão. Quem era Saulo? O primeiro ponto eu coloco como o título que eu coloquei aqui é o seguinte: Saulo, o perseguidor. Saulo aparece, meus irmãos, pela primeira vez no cenário da igreja primitiva, na ocasião em que Estevão, estão lembrados, quando a igreja, os discípulos estavam afadigados, com muitas tarefas, cuidando de tudo, de pregar, de orar, de assistir, prestar assistência social às viúvas, aos órfãos. Então eles entenderam que precisavam de diáconos. E aí elegeram 7 diáconos, dentre estes Estevão. E Estevão se destacou porque foi o primeiro mártir na história da igreja primitiva. Então, Estevão, o primeiro mártir, estava sendo perseguido, a igreja já estava sofrendo perseguição, os cristãos já estavam sendo perseguidos de algum modo, a perseguição se intensificou com a morte de Estevão. Então, vejam lá, onde Saulo aparece no capítulo 7 de Atos, no versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Não, acho que não. Deixa eu ver 8,48, não é? Não. Dá licença, pessoal. Não é 7,48. Não, aqui, ó, 58. 58. Não é 48, gente, 58, 58. tá? E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo estava lá, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava lá. Ele deveria ter aproximadamente 30 anos quando isso aí aconteceu, viu? No início do capítulo 8, Saulo é mencionado como quem não apenas presenciava, não é, a tudo aquilo que estava acontecendo, mas como alguém que estava consentindo com aquela bárbara execução. Veja lá, amor. Primeiro versículo do capítulo 8. 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A partir daí houve realmente uma dispersão da igreja, porque houve uma intensificação na perseguição que se desencadeou a partir do martírio da morte de Estevão. Muito bem. Saulo nasceu, ele é chamado de Saulo de Tarso porque é da cidade de Tarso, e no entanto foi educado em Jerusalém com um rabino de renome, de destaque, chamado Gamaliel, um homem renomado entre os mestres de Israel. Quem fala isso é o próprio Lucas, lá em Atos 22, versículo 3. Vejam lá. Lucas registrando em Atos. Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Saulo nasceu em Tarso, cresceu em Jerusalém, foi educado, muito provavelmente tenha crescido em Jerusalém, porque foi educado aos pés de Gamaliel. Então, Saulo está dizendo, Lucas está narrando na medida em que escreve o livro de Atos, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas, como vocês já sabem. Bom, com esse rabino chamado Gamaliel, Saulo aprendeu as tradições farisaicas e os ensinos do Antigo Testamento. Não seria nada ruim aprender o Antigo Testamento, mas aprender pela perspectiva farisaica, e isto era um grande problema. Então, Saulo se tornou um fariseu zeloso, e por isso lá na frente do seu ministério, quando ele vai enfrentar os fariseus, ele diz assim, olha, eu sou judeu, zeloso pela lei, e
com muita propriedade, porque Paulo realmente foi um homem extremamente zeloso pela lei, e também Saulo reunia qualidades intelectuais que o destacavam da sociedade ou na sociedade que ele vivia. Em Jerusalém, ele também desenvolveu uma profissão muito conhecida, porque ele vai mencionar numa das suas viagens missionárias, que era de fazer tendas. Saulo aprendeu a fazer tendas e isso o ajudou posteriormente em algumas ocasiões do seu ministério. Por causa deste zelo excessivo de Saulo com a lei, né, com o Velho Testamento, com o Pentateuco, ele alimentou um grande ódio pelos judeus, considerando os seguidores de uma nova seita, cujo líder, na opinião de Saulo, era um condenado. E condenado Jesus foi mesmo, não é? Mas ele entendia que Jesus não era o Messias prometido pelo Velho Testamento. Os judeus não criam nisto, não creem até hoje, não é? Então Saulo considerava os seguidores de Jesus seguidores de um líder de uma seita. Então todos os cristãos eram participantes de uma seita, portanto inimigos de Deus. Com isto, ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para eliminar os seguidores de Cristo. Em um determinado momento da sua vida, houve, é claro, um distanciamento natural de Gamaliel, porque ele foi educado até um determinado momento e quando ele começou a andar com as próprias pernas, não é? Então, o que acontece? Aí ele começa a desenvolver um ódio crescente, um ódio ainda maior contra os cristãos, liderando uma grande perseguição contra eles. Vamos ver o que ele mesmo diz lá em Atos 26, nos versículos 9, 10 e 11. 26, 9, 10 e 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. É muito provável que Saulo não tenha matado com as suas próprias mãos cristãos. Não. Prender sim, perseguir sim, mas ele ordenou a morte de muitos de acordo com o que ele próprio diz. Ele apoiou, né? Nesse texto, não só apoiou, ele ordenou, mandou mesmo, né? O problema é o seguinte, gente, que não satisfeito em atuar contra os discípulos em Jerusalém, então ele resolveu partir para Damasco. Isto então nos coloca no contexto do capítulo 9 de Atos. Nós acabamos de ler aqui porque tudo que nós falamos até agora diz respeito a este período anterior à sua conversão, e recorremos a textos posteriores para também que fazem menção a este período antes da sua conversão. Então, primeiro, falamos de Saulo como perseguidor da igreja. Agora, nós vamos abordar um segundo ponto que diz que Deus, preste atenção porque isso é muito importante, Deus vai ao encontro de Saulo. Vamos ver como é que isso acontece. O capítulo 9 começa dizendo o seguinte: Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos. A expressão respirava dá a ideia de que havia toda a concentração de Saulo estava voltada para a prisão, a destruição e o homicídio, a morte dos judeus cristãos, aqueles que se converteram. Então, Saulo estava cheio de ódio. E por incrível que pareça, vocês viram ele mencionar aí, ele tinha na cabeça, em mente, que estava prestando um serviço a Deus. Isso é terrível. Mas ele achava que matando, perseguindo, ordenando a morte, prendendo os cristãos, estava com isso prestando um serviço a Deus. Bom, ele não sabia. Mas com essa atitude, ele também estava cumprindo uma profecia que foi feita por Jesus. Está lá em João 16, versículo 2. Vejam lá.
Se alguém quiser aqui participar, gente, nos comentários, escreve aí, senão eu não vou saber o que você pensa e o que você tem para contribuir com a gente, tá bom? Escreve. João 16:2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Viram? Jesus está dizendo, vai chegar um momento em que aqueles que matarem vocês vão pensar estar fazendo com isso, estar prestando um serviço a Deus. E Paulo se enquadra imediatamente nesta profecia. Para ultrapassar os limites de Jerusalém, Paulo não podia ir assim livremente, não. Ele precisava de carta, precisava de mandado. A palavra usada hoje é essa, né? Ele precisava que o sumo sacerdote expelisse um mandado para que ele pudesse ir até Damasco. E o sumo sacerdote era o principal do Sinédrio, que funcionava como uma corte judiciária. Ei, não pode falar em corte e judiciário hoje, o negócio está meio fervendo lá em Brasília, né? Então, Paulo precisou de mandado por parte do sumo sacerdote principal do Sinédrio para ir até Damasco, para então pegar os cristãos que estavam lá e trazê-los, né? Aqueles que residiam em Damasco, e trazê-los presos para Jerusalém. Havia muitos cristãos em Damasco. Eles se reuniam juntamente com os demais judeus nas sinagogas. Eles eram, na verdade, Damasco era uma cidade estratégica para a expansão do evangelho, e Saulo sabia muito bem disto. Ele sabia que se deixasse os cristãos convertidos em Damasco tranquilos, a possibilidade de o evangelho expandir ainda mais era muito grande. Então o que ele faz? Eu vou no ponto estratégico. Eu vou perseguir, eu vou trazer aqueles cristãos de lá e vou cortar o mal pela raiz. Então o seu desejo era exatamente este, prendendo tanto homens quanto mulheres. Vejam o versículo 2 aí do capítulo 9 que nós lemos. 9:2. Ele pede mandado para trazer tanto homens quanto mulheres. É isso lá. Isso. Vamos lá. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, observem, Saulo estava contando com a ajuda dos líderes das sinagogas. Ou seja, a presença dos judeus cristãos nas sinagogas não causavam tanto incômodo aos líderes das sinagogas. Tanto é que eles se reuniam com aqueles judeus lá. Mas Saulo contava em chegar lá e ter o apoio dos líderes da sinagoga no sentido de identificar quem eram os do caminho. Nós vamos já ver aqui que é o que está citado no texto aí. Os cristãos eram chamados assim. Eles ainda não tinham recebido o nome de cristãos. Lembrem que esta palavra surgiu pela primeira vez lá em Antioquia. Eles foram chamados de cristãos porque eles se comportavam exatamente como Jesus Cristo. Então a palavra cristão traz a ideia de pequenos cristos. Então, até agora, eles não eram qualificados e chamados de cristãos. Eles eram os do caminho. Por isso o caminho está aí, letra maiúscula, não é? Então, eles seriam trazidos de Damasco, amarrados até Jerusalém para serem julgados e condenados. Veja em Atos 22, versículos 4 e 5. Dê uma olhada aí. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de quem são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Muito bem. Agora, já a caminho de Damasco, se aproximando da cidade, ao meio-dia, Paulo que vai falar isso já, Paulo, né, que vai falar isso no capítulo 22, versículo 6, você está lá? Veja o versículo 6. 22:6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Isso está descrito no capítulo 9,
uma forte luz brilhou ao redor de Saulo, ainda não era Paulo. Todos os seus companheiros viram e ouviram a voz, mas não viram Jesus. Saulo perdeu temporariamente a visão e ouviu a voz de Cristo interrogando-o, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa expressão, por que me persegues, é muito linda, porque, vejam, Saulo não julgava estar perseguindo Jesus. Jesus havia morrido e ressuscitado e é assunto aos céus. Na concepção de Saulo, Jesus era um charlatão. E ele então estava perseguindo a igreja, os do caminho. E então Jesus, imediatamente, eu disse que Deus vai ao encontro dele, não é? Então Deus vai exatamente onde Saulo estava, no caminho para Damasco, quase chegando lá. E então uma grande luz brilha, o envolve e ele então se prostra, sem poder ver quem era, mas ouvindo essas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós vemos nessas palavras aí a direta e a profunda identidade de Jesus com seus seguidores. Jesus havia dito isto, não é? Quem odeia a mim, odeia vocês. Quem odiar a você, odiaram a mim, vão odiar vocês também. Jesus em outras partes, faz esta conexão entre eles e os discípulos, dizendo que ao perseguirem os discípulos, estariam perseguindo ele próprio. Não é? Então isso é lindo, é maravilhoso, porque os discípulos não eram seguidores como um imitador de Jesus. Era alguém que estava aprendendo como Jesus faz para fazer igual. Não. Jesus se tornaria parte deles. Em determinada ocasião, em João 14, Jesus diz: olha, o Espírito Santo que habita convosco estará em vós. Nas pregações de Jesus, ele disse: aquele que vier a mim, eu entrarei nele e farei nele morada. Então, era mais que ser imitador de Cristo, era ter Jesus no coração e ser perseguido por causa de Jesus. Então, era como se Jesus estivesse sendo perseguido. Por isso, Jesus usa essas palavras: Saulo, por que me persegues? Então, observem outro detalhe importante. Jesus, mesmo estando diante de um grupamento de soldados, ele não se dirige a todos os soldados. Eu disse que Deus foi até Saulo, Jesus foi a Saulo, e a Saulo somente. Então, Saulo, por sua vez, sabendo que não era voz de homem, que não era homem, prostrou-se com o rosto em terra e perguntou: quem és tu, Senhor? Observe que um religioso ao extremo, como era o caso de Saulo, batalhando contra Deus, na realidade não tinha a menor ideia de quem Deus era. Na opinião dele, estava batalhando em nome de Deus, a favor de Deus. E agora ele está diante de Deus, mas não tem a mínima noção de quem é Deus. E se prostra e diz: Senhor, quem és? Saulo havia ouvido Estevão falar de Jesus na hora da morte, né? Havia ouvido Estevão falar que via Jesus nos céus. Vamos ver nas palavras de Estevão, capítulo 7, versículos 55 e 56. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Saulo ouviu essas palavras e achava aquilo um absurdo. Como Estevão estava clamando por alguém que havia morrido como um bandido, um charlatão, e agora estava clamando, pois este, na opinião de Saulo, era um charlatão, agora dizia: Saulo, por que me persegues? Saulo se prostra aterrorizado, porque ele sabia que estava diante deste Jesus a quem Estevão viu na hora da morte e a quem clamou por socorro e por auxílio. Estevão, embora tenha tido uma morte cruel e terrível, morreu em paz. Os céus abertos, ele viu os céus abertos. Era sair dali e entrar na eternidade na presença do Senhor.
Isto é maravilhoso, não é? Muito bem, Saulo não tem agora muito tempo para pensar. Quando Jesus se identifica, Jesus também imediatamente ordena Saulo a mudar totalmente o propósito do seu coração. Ele que ia a Damasco para prender homens e mulheres e levá-los, a palavra eu esqueci, maneteados, não? Eu sei que era de mãos amarradas, mas a palavra está lá, né? Meu vocabulário está, às vezes, não é o vocabulário, não, mas é a memória. O que significava isso, porque eu nunca ouvi essa palavra. É de prender as mãos, assim. Maneta, né? Maneta, é de maneta, não é? Enquanto ela acha lá, é lá no capítulo 22 que você leu. Eu vou prosseguir. Então, ele que ia lá para prender... Manietados. Então é isso. Manietados amarrar, para Jerusalém. Amarrar as mãos. De homens e mulheres. Bom, ele estava indo com esse propósito cruel. Agora, Jesus dá uma nova ordem para ele. Ele que estava com o coração cheio de ódio, ele que estava com as intenções totalmente revoltadas e com relação aos do caminho, agora Jesus diz que ele tem que mudar o rumo. Do mesmo modo como Jesus ordenou os discípulos, lembra? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Do mesmo modo como Jesus ordena aos discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho, Jesus volta para Saulo e diz, ide. Jesus dá uma ordem, você vai, entra na cidade, vai procurar a casa de um homem chamado Judas e haverá um outro que vai te dizer tudo o que te convém fazer. Saulo não tem muito tempo para pensar, como eu falei, atordoado com tudo o que havia acabado de acontecer pela maneira misericordiosa como ele foi abordado. Saulo poderia ter sido morto, não é? Mas em vez de ter sido morto, ele foi salvo. Nada restou para Saulo a não ser obedecer a cada detalhe da ordem que Jesus lhe deu. Então, assim, nós caminhamos para o terceiro ponto desta nossa reflexão. E eu prometo não esquecer mais a palavra manietado. Prometo. Então, no primeiro ponto... A Fabíola colocou isso mesmo. Manietado. Primeiro ponto. Saulo, perseguidor. Segundo, Deus vai ao encontro de Saulo, lá onde ele estava. Agora, terceiro e último ponto. Deus muda a sua vida. Então, até aqui, nós tínhamos um comandante valente, senhor de si mesmo, poderoso, certo do que estava por fazer, com terríveis intenções contra os discípulos do Senhor. Isso não descreve bem Saulo, aquele homem que saiu de Jerusalém para prender os discípulos? A partir daqui, a primeira atitude, como nós vimos, procede de quem? De Deus. Procede de Deus. Deus vai ao encontro. Saulo não foi ao encontro de Deus. Saulo não saiu de Jerusalém para procurar Deus. Ele achava que estava prestando um serviço a Deus, mas ele estava fazendo o contrário. Então, quem toma atitude? Deus toma atitude de ir ao encontro de Saulo. Merecedor ele não era, era cruel, era terrível, era um homem mau, perverso, mas Deus resolve mudar o rumo da história deste homem. A partir daqui, a segunda atitude ainda é de Deus, que foi manifestar a sua incomparável superioridade diante da insignificância daquele homem furioso, comandante de um grupamento de soldados. Então veja, a primeira atitude foi de Deus, de ir até ele. A segunda ainda é de Deus, de inferiorizar aquele homem orgulhoso, soberbo, vaidoso, arrogante. A terceira atitude também ainda é de Deus. Por quê? Porque Deus decide se revelar a Saulo. Deus não precisava fazer isto. Deus poderia ter tomado a seguinte atitude: esse homem está me incomodando, este homem está perseguindo o meu povo, ele está maltratando os meus seguidores, então o que eu vou fazer? Acabo com ele e pronto. Não! Deus foi até Saulo com o propósito de mudar a sua vida, de salvar a sua vida, mostrar o quanto ele estava equivocado nas suas convicções e nas suas atitudes. Então, a quarta atitude que eu coloco aqui, na minha compreensão, é óbvio,
que vem a ser a atitude de Paulo. Então, primeiro Deus vai até ele, Deus se mostra superior àquele homem arrogante, Deus se revela a Paulo, e agora, Paulo, vendo tudo isto, aquele antes soberbo, arrogante, dominador, opressor, agora cai humilhado perante Deus, pronto para ser moldado. Ele já não estava mais no comando. Quem estava no comando agora era Jesus. Jesus diz: Saulo, Saulo. Saulo estava prostrado, cego, não via nada. Jesus diz: por que me persegues? O magnífico ministério que estava agora para lhe ser confiado não foi revelado imediatamente, mas apenas depois do encontro que Deus havia preparado entre ele e Ananias, que é o homem que foi chamado para batizá-lo, para dizer o que Deus requereria da vida de Saulo, que posteriormente veio a se chamar Paulo. Então, este ministério está claramente descrito lá em Atos, capítulo 9, aí mesmo, né? Nos versículos 15 e 16. Vamos ver. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus não disse nada disso no caminho de Damasco, né? Saulo talvez nem estivesse preparado para tanto, mas adiante Ananias vai e então diz qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então observem, um homem que sai cheio de si para prender cristãos, agora humilhado, entra na cidade de Damasco, mas totalmente transformado. Totalmente transformado. E então Ananias vai dizer para ele o quanto importa agora padecer pelo nome de Cristo. Georgina, Mirtz estão entrando agora, Vita lá de Volta Redonda, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. A Ariane entrou lá em cima também. Lá de Governador Valadares, Minas, a Vita lá de Volta Redonda no Rio, Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? A Vita já estava acompanhando a Manietá, que é amarrar as mãos, já tinha falado aí. O texto João 18. Mas, muito obrigado, Vita, muito obrigado. E a Bom, Mirtz. Mirtz também, não é? Ok, depois deste impactante encontro, um dos soldados toma então Saulo pela mão e o conduz até a casa de Judas, onde o encontro deveria ocorrer. E agora ele será batizado, voltaria a enxergar e as orientações seriam devidamente recebidas. Agora, nós chegamos àquele ponto de lições a serem recebidas. Primeiro ponto é uma colocação e uma pergunta ao mesmo tempo. Quem e o que é o ser humano diante de Deus? O homem que se sente arrogante, presunçoso, prepotente, grande, poderoso, deveria conhecer este texto. Romanos 3, versículos 11 e 12. O que é que está escrito lá? Um pedacinho do 10 também, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto deveria ser lido para muita gente que se julga boa demais. Gente que é quase sem pecado, sabe? Gente que só faz o que é bom. Deveria parar um pouco e pensar, aos olhos de Deus, será que eu sou tão bom assim? Será que realmente eu sou tão poderoso quanto eu penso que sou? Capaz de fazer tantas coisas, fazer e a acontecer? O homem, como o Tiago diz, como a palavra de Deus diz em outros passagens, Jesus mesmo fala, não é? Que a nossa vida é como, passa assim como a brisa, né? Como a neblina de manhã, ela surge. Ela pode até provocar, tão densa, que pode provocar até acidentes nas estradas. Mas do jeito que ela vem, ela também se dissipa. A vida de um homem é como a vida de um pássaro, que de repente está vivo voando e de repente morre. Qualquer um de nós sabe disto, mas o comportamento do ser humano muitas vezes é tão arrogante que chega a ponto de a gente imaginar esse homem não deve precisar de Deus, de tão grande e poderoso que ele é. Ele não precisa nem orar,
porque ele tem tudo que ele precisa, não é verdade? Mas nós sabemos que a vida do homem não é assim, ela é muito limitada. Saulo agiu como se fosse um homem poderoso. Poderoso ele era, mas aos olhos de Deus, Saulo não era nada. O que o ser humano deseja? Veja em Romanos 1, 28 a 32. Pode ser que alguém pense assim, bom, Saulo saiu de Jerusalém, mas ele estava pensando em servir a Deus. Como? Ele podia até pensar estar prestando um serviço a Deus, mas ele estava agindo como um inimigo frontal do Evangelho. Ele estava prendendo os filhos de Deus, seguidores de Cristo. Paulo não estava preocupado em mandar matar cristãos. Ele jamais esteve a serviço de Deus antes da sua conversão. Então, é o mesmo que tem ocorrido com grande parte da humanidade, porque a humanidade não deseja Deus, é o que está dito em Romanos. A grande maioria não quer fazer a vontade de Deus. A grande maioria está sujeita à sua própria vontade, ou à vontade do inimigo, porque o mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz. Vamos ver então o que o ser humano deseja de acordo com Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esta é a inclinação natural de todo ser humano. Mesmo o texto, Paulo está sendo muito claro, quem escreveu essa epístola é Paulo, esse Saulo aí, de quem nós estamos falando aqui. Paulo está dizendo aqui aos romanos, olha, os homens olham para a natureza, eles veem a manifestação da glória de Deus, mas eles não querem buscar a Deus. Por causa disto, Paulo diz aqui, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Eles não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Eles querem antes serem submissos a si mesmos, a si próprios, perseguirem as suas próprias ganâncias, perseguirem sua própria vaidade, seu próprio egoísmo. E ainda mais, no último versículo, é mais forte, diz assim, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, de condenação, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, ou seja, continuam fazendo, mas também aprovam os que assim procedem, meus irmãos. Nós não podemos ficar tranquilos diante destas coisas que assolam a sociedade, desde os tempos primitivos, desde a igreja primitiva, desde que há pecado no mundo, na verdade. O homem tem essa inclinação para contrariar a Deus, mas Deus, meus irmãos, é tão misericordioso e tão grande, tão infinito em bondade, que toma a iniciativa. Veja o que está escrito em Filipenses 2, 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi assunto aos céus, mas antes de tudo isto, ele já habitava os céus. E aí Paulo está fazendo menção, Paulo de novo, escrevendo aos Filipenses, ele desceu de lá, assumiu o corpo de humilhação, deixou-se entregar, ser preso, ser morto e depois reassumiu a sua glória. Vejam,
Esta é a prova do amor de Deus para um homem miserável pecador. Está em João 3,16, num texto clássico e conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, peca aquele que acha que o homem está doido por Deus. Peca aquele que pensa que o homem está sedento de fazer a vontade de Deus. Ninguém nasce com essa disposição. O salmista Davi, no capítulo 51, versículo 5, diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Saulo nasceu exatamente assim. Ele precisou que Deus olhasse para ele, tendo misericórdia, e fosse até ele e interrompesse as maldades que Saulo vinha fazendo contra Deus e contra a sua igreja. Deus, então, vem até o pecador. Senão não seria graça, não é? O que está em Efésios, texto que nós conhecemos bem, não seria graça. É o último texto que nós vamos ler aqui. Deus transforma o pior miserável pecador na história da humanidade. Deus transforma. Está em Mateus 11, 25 a 27, palavras do Senhor Jesus Cristo. Vejam lá. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vejam só, se Deus não quisesse se revelar a Saulo, Saulo continuaria perseguindo a igreja até chegar um momento em que Deus diria: basta, chega. Deus manteria a sua igreja, Deus sustentaria a igreja passou, meus irmãos, a igreja primitiva passou por situações muito difíceis. Quantos e quantos foram levados a arenas para serem motivo de espetáculo, serem devorados por leões, feras terríveis, eram rasgados na frente daquela multidão que aplaudia, dava gargalhada e ria. E sabe como diz a história? Que eles morriam cantando louvores a Deus. Sabe, meus irmãos, esta é a inclinação natural do ser humano, esta é a maldade, é a isto que leva à maldade do ser humano. Então, quem pensa assim, não, o homem já nasce bonzinho, buscando a Deus, querendo Deus, não. Nenhum pai, nenhuma mãe tem que ter trabalho de ensinar um filho a mentir. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa fazer isto. Nenhum pai, nenhuma mãe precisa ensinar um filho a gritar com o outro. Nenhum pai precisa ensinar um filho a desobedecer. Não. Em algum momento da vida essas coisas vão se manifestando porque elas estão lá na natureza humana. Se nós não cuidarmos disso, se nós não trabalharmos isto, então a nossa vida não passará por mudanças para melhor. Saulo foi misericordiosamente alcançado já na idade adulta. E quantos não têm esse privilégio? Porque Deus tomou a iniciativa e usou de misericórdia. Lembrem das palavras de Jesus: aqueles a quem o Filho quiser revelar. Em último lugar... O Gui colocou só um comentário aqui. Pois não. Paulo também fala que Deus o separou na barriga de sua mãe e o chamou de seu tempo. Vai lá em Gálatas 1,15. 1,15 e fala, ó, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aí aprove revelar o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detência, sem consultei a carne e o sangue. Vamos lá de novo, porque estava meio desligado aqui. Vamos de novo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove... Tá bom, é o 15. Tá certo, Guilherme. Muito boa contribuição, muito obrigado. Saulo reconhece que antes de nascer, Deus já o havia separado. Agora, ele não tinha essa compreensão, é óbvio, né? E cresceu revoltado, aprendeu... Saulo sabia mais do Pentateuco, do Velho Testamento, do que todos nós aqui juntos, sabia. E ainda tinha o pensamento de que estava prestando um serviço a Deus. Que coisa, gente, que coisa.
E eu tava pensando aqui, né, enquanto tava ouvindo, a cabeça da gente não para, né? Falei, imagina assim, como Paulo, ele deve ter se arrependido, a tristeza, porque esses fatos aconteceram na vida de Paulo após a morte de Jesus Cristo. E a oportunidade que ele perdeu de poder andar com Jesus, né, de estar com Jesus ali perto. Então, vem a cabeça da gente, né? Como dizer, tudo é o tempo de Deus mesmo, né? O modo de Deus, é o tempo dele, não é no nosso tempo, mas que fica mesmo isso daí, né? Falei, puxa vida, a oportunidade que ele teve, né? De estar junto com os 12, né? Os 12, então... Só que há fatores históricos aí que sim. não permitem isso, né? Inclusive questões de idade e outras coisas mais. Foram 60 anos, né? Após a morte, mas mesmo assim, né? Bom, meus irmãos, nós vamos terminando aqui então com estas colocações, esperando que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos ajude, porque nós vivemos dias em que muita gente acha que basta ser religioso, que todos os caminhos levam a Deus. Saulo pensava assim. Deus foi até ele e disse assim, não funciona desse jeito. Saulo precisou passar por uma mudança radical de vida. E Saulo foi um homem, meus irmãos, que sofreu barbaramente. Basta dar uma olhada no que ele diz aos Coríntios no capítulo 11, de tudo, uma parte, na verdade, né, das coisas que ele sofreu por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Então ele foi torturado, foi apedrejado, Paulo passou por prisões, vigílias, muitas vezes fome, sede, açoites. Paulo passou por muita coisa por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que ser um seguidor de Jesus vai muito além de ser religioso. Vai muito além de dizer assim, eu sou da igreja tal. Ser seguidor de Jesus é ser transformado no coração. É ter sido feito a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É ser templo do Espírito Santo, é ter Jesus Cristo sendo moldado na nossa vida, um caráter que cada dia que passa está mais próximo da imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Assim eu termino rogando que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos faça quebrantados, nos dê a humildade necessária para inteiramente entregues nas suas mãos, servirmos aos propósitos que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude sempre. Amém. Vamos terminar com um cântico, amor? Aí, eu quero ser um vaso novo. Conhece esse cântico? Vamos cantar onde você estiver. Canta com a gente, tá bom? Vamos lá. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, quebra minha vida. Faz-a de novo, faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso
bom, meus irmãos, chegamos ao fim, nós vamos orar, e aí eu vou pedir a Márcia que faça essa oração, e aí depois nós vamos despedir de vocês, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que ela é tão rica. Muito obrigada porque, ó Deus, o Senhor deixou ela para nós, ó Deus bendito. Obrigada pelas histórias de grandes homens no passado, Senhor Deus. E obrigada porque nós podemos ver que mesmo pessoas tão difíceis, no caso de Saulo, que era um perseguidor de cristão, foi educado, ó Deus, numa cultura judaica que o ensinou a detestar os seguidores de Jesus Cristo. Mas a gente vê que não é impossível para o Senhor, e mesmo assim o Senhor transformou a vida, ó Deus, do grande apóstolo Paulo, e ele foi, ó Deus, um homem usado pelo Senhor, como ele transformou outras vidas, ó Deus, o seu ministério e tudo mais. E obrigada, Senhor, porque o Senhor pode transformar a nossa vida cada dia, nos santificando, moldando-nos, ó Deus. Faça-nos humildes, ó Pai, para reconhecer os nossos erros, para reconhecer os nossos pecados, tudo que nos impede de melhorar. E aperfeiçoa-nos, ó Deus, como cantamos, nós queremos ser um vaso novo. Quebra a nossa vida, nos lapida, ó Deus, com as Tuas mãos santas, ó Deus, do oleiro, meu Pai amado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus forte, é Deus poderoso, é Deus que controla tudo e não há nada que seja difícil, não há nada que seja impossível para o Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Abençoe, ó Pai amado, a vida de cada pessoa que esteve ouvindo, ó Deus, estudando conosco a Tua palavra nesta noite. Abençoe suas famílias, ajude-as, ó Deus, nas suas necessidades, nos seus problemas, nas suas angústias, ó Deus, incertezas. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada pessoa, Amém. Meu Pai amado. Abençoa, meu Deus. Nos dê, Senhor, um restante de noite muito feliz para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Muito bem, pessoal. Olha, muito obrigado, como sempre. Não sei se Bom, domingo nós ainda estamos aqui, viu? 9 horas da manhã. Ainda será aqui Escola em casa, Dominical, se Deus quiser. Culto à noite às 7 horas, com a graça de Deus. Mas na próxima terça, vocês que sempre têm participado com a gente aí, se quiserem que nós continuemos com as lives, pode mandar inbox para mim. Se você não quiser que seu nome apareça nos comentários, manda inbox a mensagem aí para mim. Eu gostaria de manter a live e tal, porque aí pelo menos eu saberei como é que eu vou proceder depois. Aí a gente mantém a transmissão, mesmo fazendo a reunião de oração, seja na igreja, mais para frente, talvez bem mais para frente, na casa dos irmãos também. Nós vamos sempre compartilhar com vocês. Então, agora eu despeço sim, ó, da Fabiola, viu? Você é muito bem-vinda. Deus abençoe muito você, Fabiola em Vitória, Noel, Sidoca, Frester lá no Rio Grande do Sul, já falou que quer. Saudade, Frester. Você já me amarrou aí, camarada aí. Mas é uma boa iniciativa, Deus né? abençoe muito sua vida. A Nair, João Costa, quem mais? Deixa eu ver aqui, Evânia, e aí tem que olhar a Dona Zilda, a Lloyd, e aí toda boa noite, Laís Jadei, Vitalina, Sandra, Rio de Janeiro. Guilherme. Deixa eu falar uma coisa, Vita perdeu a mãe recentemente. Vita, ó, força no seu coração, viu? Deixa eu consolar. Deus abençoe a sua vida, dando a você o privilégio de ter sua mãe por 94 anos, Vitalina. E isto é uma grande bênção de Deus, viu? Agradeça muito a Deus pelo tempo que Ele te concedeu estar ao lado da sua mãezinha. E agradeça a Deus por ter salvo a vida dela também, porque ela está melhor do que todos nós juntos nesse momento, viu, minha irmã? Deus abençoe muito seu coração e enxugue dos seus olhos toda lágrima. Dona Zilda fazendo aniversário aí de casamento, parabéns. Parabéns, que Dona Deus Zilda, abençoe 40. muito sua união, mulher forte e guerreira. Isso mesmo, Dona Zilda, tamo Sandra, junto. vamos até as lives, Sandra. Sandra, mas você é de casa, hein? Mas tá bom, vamos manter sim, se Deus quiser. Georgina, Deus abençoe. Mas é que eu tô devagar. Ariane, Rose, querida, o André,
Mas quem? Marcelo. Isso, André. Odaí, Meu sobrinho, Deus te abençoe, viu? Isso. Simara, Maria. Toda essa galera, toda essa turma aí, gente. Então, Edileuza. lembrando, ó, domingo, 9 da manhã e depois às 7 horas da noite, com a graça de Deus. Agora eu vou pedir à minha esposa que, por gentileza, vá lá e desconecte para nós. Tchau. Mas é sempre um prazer ter vocês aqui e, com a graça de Deus, mesmo tendo as nossas reuniões na igreja, vamos manter a live. Pronto, já resolvi, vamos manter sim, tá bom? Deus abençoe e um restante de semana feliz para todos nós. Amém.